Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou receber a Marta. A Marta é minha colega de faculdade e juíza do trabalho da 14ª Região. E ela vai falar um pouco sobre a carreira de magistratura do trabalho. Obrigada, Marta, por aceitar esse convite, essa doideira que eu inventei. Seja bem-vinda e conta pra gente um pouco o que faz o juiz do trabalho. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. A Larissa é uma inspiração para o pessoal da faculdade, ela passou muito jovem na carreira. Eu demorei um pouquinho mais, passei com 30 anos, mas eu sempre vi assim, a Larissa muito dedicada. Eu acho que esse foi uma motivação, essa foi também uma motivação para mim, para eu conseguir estudar e me dedicar para passar na magistratura. Parabéns pelo trabalho, muito legal a iniciativa e muito bom poder contribuir. Bom, o juiz do trabalho, eu costumo dizer que ele é um agente de pacificação social, porque ele é muito mais do que um juiz. A Justiça do Trabalho, desde 2004, ampliou muito sua competência, então, obviamente, nós continuamos com as demandas relacionadas a pedidos de vínculo de emprego, hora extra, verbas rescisórias, mas nós temos hoje também outras demandas que são execução de contribuição social, contribuição sindical, demandas envolvendo sindicatos, demandas envolvendo mandados de segurança, relacionados a matérias trabalhistas, danos morais, inclusive de familiares, quando tem algum falecimento de algum empregado ou alguma lesão, acidente de trabalho, enfim, houve uma ampliação da competência. E hoje, nesse cenário da pandemia, eu consigo visualizar que o juiz do trabalho também tem uma importância política e econômica no país, porque com a questão da economia cada vez mais restrita por causa do fechamento de muitas empresas, diminuição do setor de serviços, nós temos que atuar também no sentido de viabilizar o desenvolvimento econômico de determinadas atividades, de microempregadores, com a aplicação das medidas provisórias que surgiram no cenário atual, com relação à suspensão de contratos, contratos por prazo determinado, a questão de ser a doença do Covid uma doença ocupacional ou não para alguns setores, como setores de saúde, enfim, todas essas questões acabam trazendo à tona a importância do juiz do trabalho, principalmente o juiz do trabalho que está ali na primeira instância, que são onde surgem os primeiros conflitos para serem solucionados. E você sempre pensou na magistratura do trabalho? Como é que veio essa ideia de ir para essa carreira que é bem específica? Então, muitos colegas, a maioria, na verdade, dos colegas, começa a gostar de direito do trabalho quando vai começar a trabalhar com direito do trabalho. Comigo foi um pouco diferente essa trajetória, porque no terceiro ano da faculdade, eu ainda fazia estágio no TRF, no Tribunal Regional Federal, em outra matéria, só que eu comecei a ter aula com o professor Estevão Malê, que foi uma inspiração para mim. Ele até hoje é uma das vozes mais importantes do direito do trabalho no Brasil. E ter a oportunidade de ter tido aula com ele me fez despertar esse amor pelo direito do trabalho. Depois eu tive aula com o professor Homero, com o professor Ronaldo Lima dos Santos, Jorge Sotomayor, todos esses nomes muito importantes do direito do trabalho no Brasil e que eu tive o privilégio de ter aula durante a graduação e acabaram despertando esse interesse. Eu fui fazer estágio no Ministério Público do Trabalho, depois fui para o escritório de advocacia trabalhista e teve um período que eu não consegui trabalhar na área de direito do trabalho, mas mesmo assim eu prossegui os meus estudos nessa área específica e prestei concurso para isso. O professor Estevão Malê realmente, para mim, também foi uma referência, mesmo eu não tendo seguido por essa área. E conta pra gente como é que você estudou para concurso? A minha realidade é a realidade da maioria dos concurseiros, que acabam tendo que se dividir entre o estudo e o trabalho, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente passar e a gente precisa trabalhar, enfim, ter experiência, inclusive os 3 anos de prática jurídica. Então,
logo que no 5º ano da faculdade, eu passei no concurso de escrevente do TJ. E aí eu fui trabalhar num gabinete, mas mesmo assim eu tinha um interesse muito grande pela Justiça do Trabalho. Então eu acabei fazendo concurso para analista do TRT, demorei um pouco para ser chamada, porque minha colocação foi assim bem para o final da lista. E nesse ínterim eu fiz uma especialização em Direito do Trabalho na USP, que era gratuita, por 2 anos. Depois fui fazer o cursinho. Eu fiz um curso preparatório de 1 ano, daqueles assim que voltados para a Justiça do Trabalho, mas muito abrangente, porque eu achava que eu precisava ter esse conhecimento amplo de todas as matérias em razão da primeira fase. E aí fui estudando, fui fazendo prova, fui me aprimorando, fui passando para as outras fases, fui estudando para a segunda fase, fazendo sentença, aprendendo com auxílio de cursinhos, enfim, estudando sozinha também na hora que dava. Você é juíza da 14ª região, né? Que é bem distante de São Paulo. Você é daqui de São Paulo, tem marido, família. Por que você decidiu por essa região? E como é que é lá? Assim, é muito diferente de São Paulo? Então, desde 2017, o concurso da Magistratura do Trabalho passou a ser nacionalizado. Então, quando eu prestei o concurso, na verdade, eu sabia que tinham essas vagas no Norte, no Tribunal do Amazonas, no Tribunal de Rondônia e Acre, no Tribunal de Pará e Amapá, mas eu não imaginava que, enfim, existiam também vagas em Minas, em São Paulo. Eu acabei prestando o concurso de forma, assim, um concurso nacional. E aí, dependendo da classificação, eles foram lotando as pessoas, e aí eu fiquei mais ou menos na metade da lista, 100 e pouco, foram 200 e poucos aprovados, e eu acabei sendo designada para a 14ª região, que envolve 2 estados, Rondônia e Acre. Eu estou lotada em Rondônia, em Porto Velho, desde o começo da minha lotação, faz 1 ano. E assim, é muito diferente, muito desafiador, mas eu posso falar assim que é uma experiência muito boa, enriquecedora. Eu efetivamente consigo ser juíza lá, sabe? Mostrar o meu trabalho, desenvolver um trabalho, iniciar, fazer a sentença de conhecimento, dar prosseguimento na execução, ver efetivamente a prestação jurisdicional sendo entregue. Então, eu entendo que um tribunal maior, eu cheguei a ser servidora do TRT de São Paulo, você acaba tendo um volume de trabalho muito grande, você não consegue acompanhar efetivamente, né, os impactos da sua decisão. E lá eu efetivamente consigo ver no dia a dia das pessoas os impactos da minha decisão. Então, é uma experiência muito enriquecedora, embora realmente seja um impacto chegar lá na cidade, vindo de São Paulo. Mas tudo é uma experiência. E tem alguma perspectiva de você voltar para São Paulo? Ou aqui próximo? Então, as remoções agora estão sendo feitas de forma nacionalizada também. Então, à medida em que vão chegando novos colegas, vão sendo removidos os quadros de juízes. Então, o Tribunal da 14ª Região acabou de deferir a remoção de 10 juízes para outros estados, e por isso vão vir 10 novos colegas. Eu acredito que, assim, ao longo do tempo, essas listas vão acabar andando, mas eu também prefiro não contar com isso e atuar e não viver dessa expectativa. Eu acho que o trabalho que eu estou fazendo é mais importante hoje do que ficar pensando assim nessa expectativa futura. Eu não sabia disso, da nacionalização do concurso de trabalho. Tá sendo assim agora. Muita gente passa em concurso, né? E tem o cônjuge, a família em outro estado, em outra cidade. E é um dilema, porque você não vai ser feliz sem o concurso, também não vai ser feliz sem o marido. Então, como conciliar isso? Com meu marido a gente consegue conciliar um pouco melhor com essas viagens e tal. O mais difícil para mim é a questão, assim, por exemplo, da minha família, os meus pais, avós, porque eles realmente não têm como ficar pegando avião toda hora. Aí é um pouco mais difícil, mas faz parte da carreira. Eu acho que tudo é experiência, vale. Você pode dar uma dica final para quem está estudando para concurso?
Olha, eu vou dar uma dica genérica para quem está estudando para concursos em geral e vou dar uma dica específica para juízes do trabalho. A dica genérica seria assim, tentar manter uma rotina de estudo. Eu vejo que eu demorei 6 anos para conseguir ser aprovada porque os meus estudos eram muito lentos, muito picados, eu não tinha assim uma diretriz para seguir. Então, eu acho que o importante é você estabelecer um objetivo e ir fazendo, cobrando pequenas metas, sabe? Então, estabelecer metas semanais, metas mensais, para você ir prosseguindo nos estudos e ir avançando nas fases. Então, faz bastante questão, lê bastante lei seca. Depois, quando você já tiver um pouquinho melhor nas primeiras fases, começa já a estudar mais a doutrina, redigir questão escrita, porque só ler não adianta. Sentença também, a sentença trabalhista é uma sentença que costuma ser muito grande. Então, às vezes, a pessoa até sabe o conteúdo, mas não dá tempo de redigir na hora. Então, é uma questão de prática, de desenvolver essa prática e estabelecer esse estudo a longo prazo. Eu gosto sempre de falar uma passagem que aconteceu comigo na prova que eu fui aprovada. A segunda fase caiu uma questão de direito de propriedade, que eu não tinha estudado por pelo menos uns 2 anos, mas eu lembrei de um estudo meu de 2 anos atrás. Então, eu entendo que os estudos são cumulativos. Uma hora, aquilo vai servir para você de alguma forma. Então, eu acho que sempre manter o ritmo e ir fazendo prova. A dica específica para juiz do trabalho é que na 2 semanas atrás, o CSJT atualizou o quadro de cargos vagos e tem 215 vagas de juiz do trabalho abertas. Então, provavelmente, vencendo esse concurso em 2021, eu acredito que vão abrir muitos concursos em 2022 para juízes do trabalho, muitas vagas. Então, é a hora de estudar, aproveitar a pandemia e prosseguir nos estudos. Obrigada, Marta. Acho que suas dicas foram muito úteis. Vão ajudar muita gente. Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Compartilha para quem vocês acham que tem interesse. E curtam a página para dar uma força. Obrigada. Obrigada, Larissa, pela oportunidade de falar aqui sobre essa carreira que eu, assim, sou apaixonada e não faria outra coisa da minha vida, com certeza. Muito obrigada.